Olá, pessoal! Eu sou o Léo, do Teatro Turma do Dionísio, e estou apresentando o PET História Conexão de Saberes. No Interpet. O PET História vai então apresentar suas atividades de 2021 que foram remotas. Isso aí! Mua! No ano passado, o PET História estava tomado pela dor da perda provocada pela pandemia de Covid-19, pela impossibilidade do contato em decorrência do isolamento, pela incompetência do desgoverno federal e sua intervenção ineficiente. Com um número de mortes na casa das centenas de milhares, ainda assim, o grupo se manteve forte, cuidadoso e ativo. Com reuniões semanais entre março e novembro de 2021, planejamos atividades culturais divulgadas em nossas redes, sendo a aproximação com as artes uma marca do PET História. Tivemos publicações sobre cinema, literatura, diversidade, representatividade, além de professores convidados da UFGD, do Brasil e de outros países. Indissociáveis em ensino, pesquisa e extensão, nossas atividades procuram sempre despertar o espírito crítico, desnaturalizar o cotidiano e ressaltar a dimensão política de nossas ações. Esta é uma pequena amostra de tantas atividades que desenvolvemos no ano de 2021. Tenham todos um excelente Interpet 2022. Uma negação daquela fórmula dos anos 80 e numa readequação da antropofagia da Tropicália dos anos 60. Tá? Então, é essa busca aí por esse rock misturado, né? Da fusão entre o rock e elementos da música brasileira, como um linguajar muito mais popular, não tão rebuscado como era o rock dos anos 80. A fonte sozinha não diz nada. Então, se o meu olhar for mais conservador, eu vou ficar pensando que a moça aqui da foto, a mulher aqui da foto, está sendo usada pela reportagem. Né? Mas talvez, se o olhar for menos conservador, a moça daqui da foto está disputando espaço de autonomia também. O topless era uma das práticas em disputa, das possibilidades em disputa no Rio de Janeiro no período. Tá? Então, na verdade, todo o trâmite jurídico dessa mulher no sistema prisional, ele é feito por homens, né? Então, a abordagem muitas vezes é feita por homens, a triagem na prisão é feita por homens, então elas têm toda uma marcação ali, que é uma marcação androcêntrica, né? Como bem você disse, Luzano. E isso tem impactos, se nós formos pensar, da própria representação dessa mulher diante da justiça. Né? Quer dizer, mais do que olhar para as mulheres, ela mostrou como a gente falava das mulheres como se elas fossem homens, porque a gente tinha um parâmetro só. Existia uma coisa chamada sujeito universal, só que ninguém falava. Né? Então, exemplo, quando eu fiz história na USP em 66, 7, eu entrei em 67, 68, o que a gente estudava? Estudava história masculina e história do mundo público, que os homens estão na esfera pública. Mas ninguém falava isso, que nós estávamos estudando a história dos homens, a história masculina. Era a história. Território de afetos, no caso dessas políticas, não se dava apenas pela identidade jurídica de ser quilombola, sabe? Identidade jurídica da Constituição de 1988. Nem tampouco por ter nascido num território, mas esse território afetivo entendido como um campo de ação política que se dá pelo deslocamento de afetos esses, seja o medo de perder a terra, seja a humilhação de não ter conseguido ter estudado de uma maneira digna, e ter passado por um processo de escolarização precário. E aí vale a pena a gente lembrar que as mulheres eram vistas como subversivas, não apenas porque, assim como os homens, elas estavam lutando contra a ditadura, né? Elas eram vistas como subversivas porque elas eram mulheres e estavam na rua lutando contra a ditadura, né? Então tinha essa dupla subversão que elas faziam, né? E aí eu até digo que quando elas escrevem sobre suas experiências, elas subvertem uma vez mais.
Prestem atenção também nos alunos que vocês têm em sala de aula. A gente tem educação especial na licenciatura, que eu acho que, para mim, pelo menos, foi bem contemplativa, mas não se esqueça, você tem diversos tipos de alunos com diversas vivências e que isso vai afetar o seu trabalho. Não pense que não vai afetar, ele vai. Encontrei ele falou, pai, eu tava brincando de ser índio. Como que, amor? Eu falei pra ele, como que você vai brincar de ser índio? Você é indígena, meu. Aí eu até consegui explicar para uma criancinha por que disso, né? É complicado. A terra local, né? Até foi em 12 de julho de 2016, foi um período onde aconteceu o massacre de Carapó. Acredito que os meus colegas que estavam comigo lembram dessa época, dessa data, né? Que foi a morte do meu conhecido e do meu amigo Clodiode. E ontem os meus professores também foram baleados, alguns colegas conhecidos, né? E que as pessoas estão na luta até hoje. Com a história vista de baixo, é que a gente tem que fazer essas questões, né? Quando a gente aplica inúmeras formas de conhecimento, a gente tem que entender, eu acho que é algo que falta muito na universidade, é que as nossas vivências, quem sabe realmente somos nós, não somos os docentes que, né? Então lá, mesmo que você seja preto, você ganha 10 mil reais por mês, cara. Você não sabe o que eu tô vivendo aqui na minha realidade. Você não sabe o que eu passei. Vocês puderam prestigiar uma parte das atividades que desenvolvemos de maneira remota durante o ano de 2021. Muito obrigado pela atenção e até ano que vem.